O programa Sempre Feliz começa agora. Falar sobre saúde tem sido cada vez mais comum nos dias de hoje. Depois da pandemia de Covid-19, de uma certa forma, a população ficou mais atenta. O motivo? A importância que vimos em ter um sistema imunológico fortalecido. E nessa necessidade de falar de saúde, temos uma ótima notícia: a organização de um evento que une as áreas física, emocional e espiritual. É o primeiro simpósio cristão de saúde integral. Vou conversar com os organizadores, o médico Robson Mendes e a nutricionista Raquel Mendes. Mais uma vez, tendo o prazer de poder falar com vocês e hoje sobre uma coisa inédita, o primeiro simpósio cristão. Isso. Exatamente. Esse é algo marcante, né? Que a gente vai falar e muito importante, que tem tudo a ver com as pessoas do dia a dia. Não, eu tenho certeza, porque a gente precisa muito disso. Eu vou até perguntar isso para o próximo convidado. E hoje estamos recebendo a visita de uma pessoa que marcou uma geração na Igreja Batista da Lagoinha, pastor Jonas Neves. Ele veio de São Paulo. Ô, pastor, que alegria! Muito bom estar com você. Mais ainda, a gente está se sentindo honrado, a gente tem tanta coisa para compartilhar e eu tenho certeza que muitas pessoas não fazem ideia sobre o que a gente vai conversar, que é a respeito de Davi, o quanto Davi é atual no dia de hoje. Perfeitamente. Sempre. 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 Vamos ter coisas boas para falar. Ai, que bom. Prazer estar com você. E na cozinha tem uma massa com cogumelos bem rápida e prática. Quem vai nos ensinar a fazer é a produtora, a golfista, a tenista, uma grande pessoa, Daniela Savassi. Ei, tá bom? Ei, Dani! Tudo bom? Tudo jóia. Tá animada? Animadíssimo. Já comecei aqui porque televisão a gente tem que fazer rápido. Ai, perfeito! Ensinar vocês a fazer em 10 minutos. Então, fique aí o tempo todo comigo, porque o Sempre Feliz já está no ar. No dia 29 de outubro, será realizado em Belo Horizonte o primeiro simpósio cristão de saúde integral. Neste encontro, será debatida a importância do cuidado integral da saúde. Vamos saber mais com a Raquel Mendes e com o Robson Mendes. Dr. Robson e Raquel, Saúde Integrativa. Um oferecimento, Farmácia Artesanal. Visite o Instagram, @farmáciaartesanal. Gente, eu quero saber muito sobre esse primeiro simpósio. Vocês vão me contar tudo. Tudo. Agora. Então, a primeira coisa que eu quero saber é como que surgiu a ideia de um simpósio cristão. Olha, a culpada é a Raquel. Teve um dia que ela chegou para mim e falou sobre essa ideia, né? Que ela observou que nós temos aqui alguns médicos em Belo Horizonte, né? O Dr. Aldri, o Dr. Ismael, que são médicos que têm um público assim, evangélico, né, e de líderes, de pastores assim, muito expressivo. E ela virou para mim e falou assim: Robson, por que a gente não reúne essa turma, esses médicos que atendem essa liderança, e a gente faz um simpósio, né? E aí nós desenvolvemos essa ideia e associamos outros profissionais, né, psicólogo, nutricionista, né, líderes evangélicos também. Então, Lourenço, eu acho que vai ser algo marcante na igreja brasileira, né? Porque o pastor, o líder, precisa não só de cuidar da sua doença, mas olhar principalmente a sua saúde. Então, a proposta do simpósio é isso, né? Observar, cuidar da saúde de uma forma integral. Gente, isso é muito importante. Tenho certeza que o pastor Jonas está escutando e vai concordar. Não é mesmo, pastor? Com certeza. Já marquei a consulta. Então tá, tô gostando de ver isso mesmo. Verdade mesmo. Olha, eu também. Já combinamos. Também já combinei aqui. Lourenço, você já pensou, nós vamos ter a honra de receber o pastor na nossa clínica, o pastor Jonas? Não, gente, é até emoção. Até eu tô emocionada aqui. E a gente tem que falar um pouquinho que nós temos uma história, uma ligação assim, com o pastor Jonas muito forte, porque, não sei se você sabe, Lourenço, eu sou de Vitória. Quando eu casei, vim morar em Belo Horizonte. E o Robson era de uma igreja assim, muito tradicional, e eu não conseguia
conseguia me adaptar à igreja. E de tanto ficar em cima dele, ele um dia falou, tá bom, se você parar de falar na minha cabeça, eu vou te levar numa igreja hoje que você vai gostar. Quando nós chegamos na Lagoinha, era o pastor Jonas que estava pregando. E ele virou e falou assim, uma coisa que Deus já nos libertou aqui foi da liturgia. E o culto foi maravilhoso, eu nunca mais saí, assim, amei o pastor Jonas naquele primeiro dia e já falei que eu sou ovelha dele até hoje. Gente, é muito bom quando a gente encontra pessoas que marcam a nossa vida. E, Lorenza, e a gente tem uma gratidão muito grande, né? O pastor nos acompanhou com a nossa primeira filha ali, né? Uma situação de doença, né? Então, a gente é muito grato ao senhor, viu, pastor? Honra para mim, honra para mim. Privilégio. Privilégio. Pastor, o senhor está percebendo que o senhor não vai sair daqui ileso, né? Ele tinha que estar no sofá. Eu acho que daqui a pouco eu vou te trazer para cá. Tanta bênção que é. Agora, vamos voltar para o simpósio. Porque, afinal, primeiro simpósio cristão. Nunca ouvi falar de nenhum outro. E foi interessante que muitas pessoas falaram com a gente, mas por que vocês vão nichar desse jeito, simpósio cristão, por que não pode ser aberto? Mas a nossa intenção era nichar mesmo, porque a gente tem cuidado de muitos pastores, de muitos líderes, e a gente percebe que existe uma geração doente, as pessoas estão com muita dependência de remédio, com muito sobrepeso, indo para a questão da obesidade, para a questão da hipertensão, diabetes. Então, assim, a gente precisa cuidar dos nossos pastores, precisa cuidar dos nossos líderes e precisa cuidar dos nossos irmãos, né, na fé. Então, por isso que nós nichamos mesmo, para que essas pessoas possam ter a oportunidade de ouvir palestrantes aí de diversas áreas falar de uma forma integral sobre esse cuidado integral que é muito importante. Eu acho isso fantástico, porque muitas vezes a gente olha o líder e acha que ele não precisa ser cuidado. Ele é tão gente quanto a gente. Então, esse cuidado que vocês estão tendo, eu acho que está sendo assim maravilhoso. Agora, eu quero um spoiler. Vocês vão ter que me contar. Eu sei que vocês dois são os grandes palestrantes. Que isso? É o que a gente vai falar assim, o mínimo possível lá. Pois então, você vai me contar sobre o que você vai falar. Conta pra gente. Olha, eu vou falar sobre a nutrição eficiente. Então, assim, talvez, Lorenza, você vai ouvir, assim, poucas nutricionistas falar de uma forma tão aberta como eu falo que eu não acredito em dietas. Eu não acredito em dietas. Eu acredito em mudança no estilo de vida. Então, eu vou falar para as pessoas sobre a importância de você mudar o seu estilo de vida, a importância de uma nutrição inteligente, porque, na verdade, toda vez que a gente alimenta por conta de uma célula que precisa desses nutrientes. E não para me satisfazer, né, os meus gostos pessoais. Então, eu preciso falar isso para as pessoas, que existe todo um sistema que precisa ser fortalecido através da alimentação. E hoje a gente pede muito para as pessoas irem muito mais, né, na farmácia de Deus, que é o sacolão, do que ir no supermercado. Então, a gente vai ensinar e vai falar sobre essa importância. Então, nós temos aí macronutrientes importantíssimos, micronutrientes importantes que as pessoas desconhecem. Por quê? Porque hoje uma alimentação ela é muito industrializada. É só desembalar, porque as pessoas estão sempre correndo, elas não têm tempo de fazer um suco, não têm tempo de fazer uma comida. E eu sempre falo que cozinhar é um ato de amor. Então, ir para a cozinha, fazer as coisas, né, fazer um alimento de verdade para a sua família. Então, eu vou falar muito sobre a nutrição inteligente, a nutrição eficiente, aquela realmente que faz diferença. Não é uma dieta, não é pegar um papel e seguir uma semana, um mês, não é isso. É mudar realmente de dentro para fora, é mudar tudo. Gente, eu estou ansiosa para chegar. Eu estou muito ansiosa, porque eu sei que vai ser um espetáculo. E isso, além de vocês dois, eu sei que vai ter muitos convidados especiais. Mas antes, doutor Robson, você não vai escapar. Me dá o seu spoiler. Sim, eu vou falar performance de uma nova vida, né? Se isso é possível, né? Vou falar que isso inicia com uma transformação da nossa mente, né? Eu vou falar de onde surgem as doenças. Vou falar da inflamação subclínica, que foi uma matéria de muito destaque na Times, né? Vou falar sobre os processos oxidativos, vou falar sobre a questão hormonal, sobre a questão da suplementação, né? Então, vai ser muito útil, né? E a gente está preparando um conteúdo que vai realmente impactar as pessoas, que é isso que a gente deseja, né? Não cuidar de doença, como eu fui um médico, né? Que mais de 23 anos eu cuidei muito de doença. E depois eu me despertei para a medicina integrativa. É tirar o olhar da doença e colocar na saúde. É acender a luz para a doença ir embora. Essa que é a nossa proposta.
Eu acredito que esse simpósio vai ser luz para tudo quanto é lado. Vai ser holofote em muitas pessoas que precisam disso. E quem mais são os participantes? Olha, só tem gente bacana. Começar com a Lorenza, né? Grande psicóloga. Falar nisso, Lorenza, dá um spoiler pra gente também. O que você vai falar? Eu tô muito empolgada, porque a gente vai falar de um assunto muito importante, autoestima. Nossa, autoestima, ela tá ligada à saúde. E muitas pessoas, às vezes, têm um paradigma de achar que a autoestima é só ficar bonitinha, com uma roupa... Não, tem todo um contexto. E eu quero levar muita novidade, assim como vocês. E eu tenho certeza que todos os participantes estão se esmerando para levar o que tem de melhor de conhecimento. E como você está curioso com o meu tempo, estou super curioso com o seu, porque como que isso vai impactar a saúde? Tô louca para ver sua explicação lá. E é o que a gente vê no dia a dia, né? Cada vez mais pessoas com autoestima assim lá embaixo, por conta, né, de tantas coisas. Então, a sua palestra vai ser importantíssima, viu, Lorenza? Principalmente hoje com a comparação, é muito triste. As pessoas têm se comparado, né, demais. A gente precisa quebrar um pouco disso. Porque, às vezes, a pessoa deixa de viver o melhor porque está olhando para a grama do vizinho do outro. Então, a gente vai estar trabalhando esse contexto com uma questão bem integral. E é legal que as pessoas já saem dali podendo mudar a vida no dia seguinte. Não é? Na hora, seus conceitos. Bom, então tem muita gente bacana. O Dr. Ismael Sobrinho, que é um, né, grande psiquiatra, muito conhecido aqui no nosso, não só no nosso meio, mas no Brasil, né, lançando o livro aí. E o título dele vai ser super interessante. Olha só o que ele vai falar. O futuro da psiquiatria conectando neurociência, nutrição e espiritualidade. Pensa. Gente, ninguém pode perder. Ninguém está entendendo a importância. Bom, Lorenza já falou, vai falar sobre saúde e autoestima. Que conexão é essa? Muito importante. Dr. Aldrin Marshall, super conhecido, acabou de lançar um livro agora com o pastor Subirá sobre a questão do jejum. Então, ele vai falar sobre os aspectos médicos científicos do jejum. A gente sabe que o jejum é praticado por todas as religiões, então tem muito benefício o jejum. Eu vou falar sobre nutrição eficiente. A Gabriela Menotti, ela vai falar sobre o impacto da nutrição na saúde mental. Olha que coisa interessante. Vocês estão entendendo que está tudo relacionado? Não vai ser simplesmente um simpósio, vai ser uma mudança, uma transformação de vida, de mentalidade. Desde a parte de nutrição, a parte médica, a parte psíquica. Não percam. Garanto que vocês não vão arrepender. E agora sim, um ponto alto que eu acho vai ser a palestra do pastor Richard Guerra, que ele vai falar sobre a química quântica aplicada à saúde. A gente tem trabalhado tanto com a medicina quântica e a gente sabe que isso é uma tendência global e ele vai explicar isso de uma forma como que os metais tóxicos no dia a dia afetam aí a nossa saúde. O Dr. Sérgio Reis vai falar em busca da saúde integral, ele está vindo de São Paulo. E o pastor Cote, né, que a gente ama demais, ele vai falar sobre a lei do descanso, né? Essa importante lei que o pastor precisa entender, que ele também é ser humano e que ele precisa descansar. Então, assim, eu acho que vai ser uma abordagem, assim, né, multidisciplinar, que vai falar o coração das pessoas de uma forma, assim, direta. Agora, vamos aproveitar e vamos falar da dinâmica do simpósio, porque ela é muito diferenciada dos outros simpósios que a gente tem costume de ir. Quanto tempo vai durar cada palestra? Porque é muito importante. Tem um estudo que mostra que você tem um nível de concentração maior durante X de tempo. Quando você está em uma única palestra que ela permanece mais de 2 horas, 2 horas e meia, você precisa ter um alívio para voltar a ter a concentração bem direcionada. E vocês fizeram um planejamento fantástico. Conta um pouquinho. Nós procuramos fazer com que o tempo das palestras fossem pequenos, em torno de 30 minutos, para que a gente pudesse aproveitar de uma melhor forma. E não prender a pessoa num dia inteiro. Vai ser num sábado, 29, antes das eleições, então vai ser de 9 às 14. Palestras de 30 minutos, palestras rápidas, mas com muito conteúdo, muito objetivo, para que as pessoas realmente não tenham essa sensação de cansaço, mas na hora que ela cansar já vai vir o outro. E isso vai ser super dinâmico. Exatamente. Essa dinâmica aumenta o nível de concentração. Eu achei fantástico, eu achei fantástico. Vocês estão de parabéns, eu já estou contando, já estou em contagem regressiva. Estou em contagem regressiva. Agora, como que as pessoas fazem a inscrição? E uma dúvida que várias pessoas estão tendo, que vocês precisam solucionar. Vai ser liberado online?
Olha, vai ser liberado online, porque nós acabamos de participar agora do congresso, né, do ET de Mulheres, a quantidade de mulheres que tinham fora, muito mais de fora do que daqui. E assim, as pessoas estão nos pedindo para liberar online e nós vamos liberar, assim. Vai ter uma plataforma, e né? online, esses dois. Gente, então, ó, surpresa! O primeiro simpósio cristão, ele vai ser tanto online quanto presencial. Então, não tem desculpa de vocês não participarem. Fica atento com Agora, isso. presencial, né, Lourenço? Não tem nem comparação. Presencial, é toque, é um abraço, é um olhar. Vai ser muito fantástico. E a gente vai estar conversando com as pessoas também, né? No intervalo, Tirando no dúvidas, final, vai né? ser muito legal. Eu acho que essa troca é vai muito ser muito importante. Eu já estou, assim, muito, muito feliz. Agora, me conta, só para a gente dar uma pincelada, qual que é a expectativa de vocês? Bom, o que a gente espera, Lourenço, é que isso seja realmente, faça um impacto mesmo na vida dos evangélicos, né? E na vida de todas as pessoas. Porque a gente vê, eu atendo muitos pastores, né? E a gente vê, assim, às vezes uma falta de equilíbrio, né? E todo desequilíbrio gera doença. E também cuidar de uma forma integral, como se fosse uma orquestra, em vários pontos da saúde da pessoa. Que ele precisa de fazer atividade física, gestão do estresse, precisa de ter um sono adequado, uma dieta. Para se ter saúde é algo trabalhoso, é isso que a gente quer passar, né? Mas o resultado é fantástico, quando a pessoa entende, né, que o valor da saúde. E a gente está vendo que às vezes pastores estão assim, com uma situação delicada, que com a mudança no estilo de vida, ele pode dar uma guinada na sua vida. Então, vamos aproveitar e vamos assistir o VT sobre esse primeiro simpósio cristão maravilhoso. Gente, então, vocês viram que espetáculo. Quem perder, vai perder. Não podem perder. Não pode. Não podem perder. E o Robson é conhecido aqui como o médico dos pastores. Então, tem que saber que se ele cuida dos pastores, vai cuidar muito bem de você. Então, pode ir com certeza que vai ter muita informação legal. Não, eu tenho certeza. Doutor Robson, vocês são pessoas queridas, pessoas do coração. E a gente agora vai fazer, eu queria fazer só um debatezinho, só um bate-bola antes da gente finalizar. Tá. Uma palavra para cada um a respeito do simpósio. Ai, maravilhoso. Imperdível. Muita informação. Isso aí. Muita informação. E agora deixa todo o endereço de vocês, a página que pode procurar e tudo a respeito do simpósio, gente. Sim, o nosso simpósio, então, ele tem uma landing page chamada Saúde Integral, né, .com.br, e através do nosso WhatsApp, se você entrar lá no nosso Instagram, vai ter o acesso também na bio, mas a gente tem um WhatsApp que é o 319-914-4999, a gente manda para você o link e manda as informações. Então, acesse pelo nosso Instagram, DR Robson e Raquel, e acesse também pelo link direto da página. Raquel, eu acho que você tem um recadinho para deixar para os telespectadores. Ah, sim. A gente quer agradecer à Farmácia Artesanal, que tem sempre nos apoiado, né? Sempre nos ajudado. Matéria-prima, né, excelente na execução, né, de toda a suplementação que a gente tem encaminhado aos pacientes. Então, a gente quer agradecer o apoio que ela tem dado aí nesse trabalho tão importante de divulgar tantas informações relevantes para as pessoas. E, além disso, é tão importante você ter uma farmácia de confiança, de confiabilidade, que tenha a matéria-prima bem escolhida. Isso é uma coisa muito importante que as pessoas precisam ficar atentas. Qualidade é uma coisa importante mesmo, né? Perfeito. E eu e o Robson, a gente faz questão de ir lá visitar, ver como é que é o processo, então isso é muito importante. Olha, estamos de volta no Sempre Feliz. Quem foi Davi na Bíblia? O que podemos trazer da história dele para os dias atuais? Converso com o pastor Jonas Neves. Ele é pastor da Igreja Batista do Povo em São Paulo e construiu a vida ministerial na Igreja Batista da Lagoinha, a partir da década de 1980. Pastor, quanta alegria estar do lado do Senhor. É uma honra para mim muito grande, uma alegria também estar com vocês.
Eu me sinto bem em casa aqui. Mas que bom, porque todos nós aqui estamos assim encantados com a sua presença, muito feliz. Você viu que já tem até ovelha lá, ó. Então, eu fiquei tão feliz em ouvir esse casal precioso. Naqueles tempos ele não tinha cabelo branco, né, etc. A vida muda, mas muda para melhor. Muda para melhor. Exatamente. Estar com você é um prazer, Lourenço, viu? Eu mais Outra ainda. vez, né? A gente pode mandar um beijo, né? Claro. 1, 2, 3 palavrinhas. Adila, gente. Samuca, estão lá em Israel hoje. Estão, mas merecem o nosso beijo, o nosso carinho. São pessoas que, assim, são preciosas na vida de quem conhece. Pastor, eu queria saber um pouquinho a respeito de Davi. Porque Davi é um personagem da Bíblia que chama tanta atenção. Afinal, ele é o homem segundo o coração de Deus. Mas como que a gente pode entender essa história nos dias atuais? Acho que o ponto de partida é: Davi era um ser humano como qualquer um de nós. Porque todos, em todas as gerações, somos iguais. As próximas gerações também serão como foi Davi, como somos nós. Parece-me que a grande diferença na vida daquele moço é que ele não tinha muita preocupação com a vida, ele era meio irresponsável. E a irresponsabilidade, você é psicóloga, então não me xingue. De jeito nenhum. Uma certa irresponsabilidade é um fator de vida. Porque às vezes nós fazemos da vida um fardo muito pesado. O Davi não estava muito preocupado com aquilo que os irmãos estavam fazendo. Ele estava apenas cuidando das ovelhas que lhe foram confiadas. Isso é bom demais. E eu gostei muito dessa colocação sua, porque muitas vezes a gente fica tão preocupado com os afazeres e esquece do principal. Esquece, às vezes, da solitude, da comunhão com Deus. E quando o Senhor fala dele jovem assim, eu lembro também que na Bíblia fala que ele era um jovem franzino, ele não era um boa pinta não, era? Não, ele era franzino, era ruivo, era considerado por toda a família como o não melhor deles. Mal sabiam. Isso na vida de Davi nos ensina a maneira como Deus olha para as pessoas. E se aprendermos com Deus, vamos saber olhar melhor para as pessoas também. A relação de Davi com a sua casa e também com Deus, com o momento profético na vida dele, quando Samuel chega para ungí-lo como rei, tudo mostra uma pessoa que estava esvaziada de si mesmo. Não tinha tantos interesses pessoais que o prejudicassem. Podia estar com as ovelhas e podia estar com o profeta. O importante era ele estar bem. Eu acho que os grandes salmos que ele compôs na Bíblia falam muito dessa sua relação com Deus. Não era uma relação institucional, como muitas vezes é a relação do crente. Eu e a minha igreja, eu e a minha doutrina, eu e a minha liderança. Ele era ele, despojado. Eu sou o Davi. Sem posse. Sem posse. Eu sou o Davi. O que Deus quiser fazer na minha vida, Ele fará. Se Ele não quiser fazer, não fará. E se Ele fizer, eu vou aceitar. Se Ele mandar, eu vou obedecer. Assim como eu faço com meu pai. Meu pai mandou para o campo cuidar das ovelhas. Daí está uma coisa linda que nós podemos experimentar da vida natural, que é a pessoa saber obedecer a partir dos pais. Sem raiva. Obediência. Meus irmãos são melhores do que eu? Faz mal, eu sou eu. Autoconfiança? Autoconfiança. Eles fazem alguma coisa que não é o que eu gostaria de fazer, ou melhor, que é o que eu gostaria de fazer, mas me foi dado outra coisa, eu vou fazer bem isso que eu estou fazendo. A vida passa. E acho que a vida de Davi nos mostra muito isso. A vida passa muito rápida. E nós perdemos tempo com coisas que não vão nos ajudar muito no tempo que estamos vivendo. É verdade. E é tão rápido que a gente esquece que aquele menino franzino, ele teve que lutar com Golias para depois tornar... Faz para mim como se fosse uma linha do tempo para a gente fazer essa perspectiva de Davi. O momento em que houve aquele encontro de Davi com Samuel foi um encontro, entre aspas, eu não sei como é que são as pessoas que me ouvem, mas não me interpretem mal, um momento mágico. Um momento de Deus, um encontro divino. Providencial. Aquele encontro acho que mudou muito, tenho certeza,
mudou muito a vida de Davi e o seu conceito de vida. Eu creio que foi aquele encontro que fez Davi, transformou Davi de menino em homem. Cresceu por dentro. E o fato de ele ter crescido por dentro fez com que a vida tomasse um novo rumo. É um verdadeiro encontro divino. Encontrou-se com Deus, a vida transformou. A partir daquele momento, houve uma transformação. Vale-se da história do passado, mas não é dirigido por ela. Nossa, isso é muito forte. Isso é muito forte, muito profundo, porque muitas pessoas vivem na questão da depressão porque estão presas ao passado. Ao passado. Olha como que Davi é atual. Agora, imagine como poderia ter sido a reação de Davi ao saber que o profeta viu todos os irmãos e perguntou ao pai, não tem mais ninguém? E o pai disse assim, tem, mas ele é muito novo, tá lá cuidando das ovelhas. Ele poderia reagir como muita gente reage, assim, pô, chamar meu pai, etc. Meu pai é meu pai e eu sou eu. Perfeito. E a gente está numa geração muito mimimi, que na hora Terrível. que fala qualquer coisa, não pode falar, estou magoado, não pode usar isso. Você vê que Davi foi um menino maduro, porque ele era jovem. Muito. Ele teve maturidade e obediência que o senhor tanto está nos explicando aqui. Eu cheguei de Israel tem 3 dias. Então, lá em Jerusalém, eu vi grupo de homens judeus que lá no templo entram e abraçam aquele caixão de Davi, onde está lá. Não deixam ninguém chegar perto, nenhum turista, porque acham que é deles, a propriedade é deles, Davi é a propriedade deles. E às vezes, enquanto alguns criticam, eu olho para trás e digo, Davi soube fazer a sua história no seu tempo. Ele teve uma revelação de Deus para viver um estilo de vida que ninguém mais viveu. Por isso ele é exemplo até hoje. Se de um lado ele soube abrir mão de direitos em família, etc., do outro lado ele soube também pegar aquilo que Deus pôs nas mãos dele, segurar com todas as forças, mesmo enquanto ainda existia um rei no trono. Pegar a palavra de Deus para mim hoje e amanhã é um problema de Deus. Isso seria uma confiança 100% no Senhor? Eu poderia falar que Davi é um homem que soube descansar no Senhor como poucos. Um abrir mão de si mesmo em função de um chamado, em função de uma visão. Ou seja, eu ainda vou escrever a história da minha vida. O momento meu agora é tal. Saber identificar o seu momento é o maior mistério da vida. E sabendo, eu não vou atropelar os outros e não vou me importar com o que fazem comigo. Por quê? Porque eu sei o que eu estou vivendo agora. Esta relação pessoal com Deus é fundamental, porque ela constrói a minha vida de uma forma como ninguém mais, me perdoe a psicóloga, ninguém mais consegue construir. Não, maneira nenhuma. Eu assino embaixo do que o senhor falou. Pelo contrário, a gente fica encantada com... O senhor está dando uma aula aqui de ver como que a construção da personalidade de Davi foi exatamente baseada na identidade do pai. Totalmente. Totalmente. E ter o pai como referência é fundamental, mas não pode anular a minha individualidade. Eu penso no Davi como um cara assim, esse é o cara, ele era ele. Entendeu? Não tinha orgulho, não tinha paixões extras, mas ele sabia onde pisava, ele sabia qual era o seu destino, ele sabia a quem ele pertencia. E quando você fala de geração mimimi, o grande problema é que ninguém hoje está preocupado com o futuro. E, consequentemente, nem com o presente. Eu quero viver aqui agora, a hora só, etc. Davi construía a sua vida. Lá quando ele fala que matou o leão e o urso, ou seja, eu sou um menino, a turma não me valoriza muito, mas eu sei do meu valor. Mas está tudo bem. Cada um é cada um. Não é bem como me tratam, mas como eu me trato. E a gente progredindo um pouquinho na linha do tempo. Lá na frente, Davi pecou. E como que foi essa reconstrução dele diante do pecado? Como que foi? Porque muitas pessoas, às vezes, não sabem tanto a respeito da história de Davi, para a gente deixar tudo muito bem claro. Davi era um homem como qualquer outro homem. E era, eu vou dizer, um crente como qualquer outro crente.
houve um momento em que ele teve um baque violento na sua vida. Agora, a grande bênção da vida de Davi, embora isso tenha lhe custado muito caro, é que ele soube reconhecer o seu erro e voltar para o Senhor. Há pessoas que vivem na igreja com sérios traumas, porque não sabem se recompor depois de uma queda. Davi aceitou o seguinte: eu mereço o castigo de Deus, mas se Deus tiver misericórdia de mim, eu vou esquecer do castigo que mereço e vou viver debaixo da misericórdia de Deus. Olha o quanto isso é lindo, né? É bom que a gente pode estar falando para várias pessoas, elas podem se identificar, porque é como a gente falou, Davi somos nós. Agora, lembrar o seguinte, que ele viu o erro, reconheceu o erro, se arrependeu do erro, pediu perdão e consertou. Exatamente. Não houve uma repetição dessa história. Isso é muito lindo na vida de Davi. Ele tem a maturidade de entender onde que ele errou e não repetiu esse erro. É essa atitude que abre o espaço para que Deus derrame o Espírito Santo sobre a nossa vida. E o clamor de Davi era isso mesmo. Ele sempre pedia ao Senhor que o fizesse fluir no Espírito Santo. Os salmos todos de Davi, basicamente todos, contam essa história. A fome e a sede que ele tinha de Deus, apesar da sua fraqueza. Temos que entender o Davi no contexto da sua época, na sua cultura, de gente de guerra, né? Hoje, na nossa cultura aqui, vamos olhar o Davi e dizer, mas um camarada vivia com a espada na mão. Mas era a circunstância em que Israel se encontrava por causa da sua própria fraqueza. Exatamente. E Deus havia colocado ali para uma conquista, eles não tinham terminado ainda. Nós podemos transferir isso para os nossos dias. E seria realmente espiritualizar a coisa. Quais são os nossos embates hoje que nos colocam na mesma situação de Davi, de escolhas e de escolhas certas? E qual é a força que nós encontramos, onde está, para que, se cair, levantar e não permanecer no erro justificando-se usando alguma outra coisa qualquer? A história de Davi mostra isso, ou seja, o ser humano pode errar, mas ele se arrepende, e ele se arrependendo e voltando, Deus vai continuar a honrá-lo e a usá-lo como sempre. Isso é muito lindo, é muito lindo. Agora, tem uma pergunta para o senhor, que é de uma pessoa assim muito próxima, que está ali do lado. Epa. Dr. Robson. Dr. Robson, com todo respeito. Não, que coisa maravilhosa, pastor, o assunto. Eu quero fazer uma pergunta. O que faz de Davi ser chamado um homem segundo o coração de Deus? O fato de ele ter um coração quebrantado. Só isso. E qual seria a dica para que todo mundo possa ter um coração quebrantado? Ser sincero consigo mesmo. Perfeito. Mais alguma pergunta, doutor Robson? Não, a história dele é maravilhosa, né, pastor? Não, Quando ele cai, né, e o profeta vai lá e pergunta se quer cair na mão dos inimigos ou na mão de Deus, né? Ele fala assim, eu quero cair na mão do Senhor porque ele é misericordioso, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, né? E ele tinha experiência de vitórias sobre inimigos. Ele era aquele cara que podia dizer assim, olha, eu sou mais preparado, eu sou mais forte do que os meus inimigos. No mercado de trabalho, isso vale a pena pensar. Nas relações familiares. E aí entra uma coisa, como que ele tinha um respeito pela hierarquia? Hoje a gente vê dentro do trabalho que isso tem segmentado um pouco. As pessoas, a geração que está vindo, ela vem como um trator. Nem sempre ela respeita as pessoas que têm uma vivência maior. E quando o senhor está falando de colocar isso dentro de empresa, eu vislumbro muito a questão de Davi, na hora que ele podia vingar, ele teve o respeito por Saul. 10 dias atrás eu passei lá no deserto de En-Gedi, ou En-Gedi, onde houve esse encontro de Davi com Saul, que ele poderia ter matado o rei, ele apenas cortou, ele chegou tão próximo que cortou uma parte da roupa de Davi, de Saul, e levou depois para Saul, olha, mandou levar lá, olha aqui, ó, eu estive pertinho de você. A vingança é a maior desgraça na vida do ser humano. Verdade.
Isso destrói casamentos, destrói relacionamentos familiares, destrói igrejas, destrói toda a sociedade. E ele estaria se vingando naquela hora. E interessante a expressão que ele usa: Deus colocou você na minha mão e eu abri mão. Eu não usei a espada. No mundo de guerra, como nós vivemos hoje, todos os lados que você vai parece que são perigosos. Em todos os grupos sociais ao qual você se inclui, parece que coloca você em risco e você tem que se proteger de manhã à noite, enquanto está acordado. É muito importante pensar nessa posição de Davi. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, ou seja, a minha vida está sujeita a Deus e Deus cuida dos detalhes da minha vida. Ele não precisava tomar o trono na marra. Ele não tinha competição, ele não precisava competir com ninguém. Ele apenas precisava estar no Senhor e obedecer o Senhor. E Deus o faria prosperar. Que consigamos ser mais Davis hoje em dia. Né, doutor Robson, Raquel? Verdade. Maravilhoso, viu? Maravilhoso. O tema aí é fantástico. Outra coisa, mas se a gente ficar na conversa, eu não vou poder te convidar para experimentar. Olha, eu estou assim percebendo os barulhinhos da panela. E o cheiro. Estou vendo a fumacinha subindo e o cheirinho nas narinas. Pois é. Que eu acho que o negócio aí tá bom. Como é que é o trem? O trem tá bom. O trem tá bom aí. O trem tá bom. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai agora para a cozinha. A receita de hoje é uma massa com cogumelos. Olha que maravilha. Hoje eu tô aqui do lado da chefe, Daniela Savassi. Isso. Você gostou? Um prazer enorme, eu tô adorando estar aqui. Agora eu vou contar pro pessoal que hoje você não é uma chefe. Além disso, você é o quê? Produtora de um programa aqui da Rede Super fantástico, Chá das Quatro. Chá das Quatro, exatamente. Assistam. Assistam, Mulheres Maravilhosas, com uma produtora maravilhosa. Obrigada. Dani, me explica como que é isso. Então, é uma massa super rápida de fazer, né? A gente vai fazer um linguine, tem as diferenças das massas, né? O linguine, ele é um pouco maiorzinho, né, do que o espaguete, então eu prefiro. Os cogumelos, a gente está usando o cogumelo Paris e o cogumelo Portobello. O Portobello é esse mais escurinho e o Paris é mais clarinho. Deixa eu pegar aqui para ensinar vocês, porque é muito importante. Geralmente as pessoas lavam o cogumelo na água, embaixo da água, né? E aí a gente perde a textura e o sabor do cogumelo. Então, a gente tem que lavar o cogumelo ou com um paninho ou um guardanapo, né? A gente embebe um pouquinho de água, né? E vai lavando ele assim. Olha, eu não sabia, Dani. É bem cuidadoso mesmo. Bem cuidadoso. E aí, como suja, né? Porque ele vem da terra, né? Como suja, a gente pode fazer, então, com guardanapo, se você não quiser sujar o seu... pano de prato? Pano de prato, né? Então, aí a gente vai limpando aqui. Já limpei. Tudo. Só prova disso. Já temos eles limpos. Eu gosto de colocar alecrim. A minha irmã fala que eu adoro alecrim, que eu ponho alecrim até no feijão. Mas, gente, o alecrim dá um gosto maravilhoso. Eu coloco o alecrim na água também para dar um gostinho ali na água. A gente vai colocar também depois, quando a gente fizer o cogumelo. A gente vai, então, pôr manteiga ou azeite, né? Eu gosto muito do gostinho da manteiga na frigideira. Então, a gente coloca a manteiga. Eu amo também quando você põe uma manteiga. E aí, agora, os cogumelos já partidos e já prontos, todos. E já lavadinhos, né? Deixa eu só aumentar o fogo aqui. É esse aqui, né, gente? Aí, a gente vai colocar, né? Vamos colocar aqui um pouco de cogumelo. E essa receita você aprendeu aonde, Dani? Essa daqui... Você nem lembra, né? De tanta... Eu gosto muito, sabe? Me conta tudo. Eu olho o que tem na geladeira e vou inventando, assim. Então pronto. Aí, às vezes, eu vou procurando, aí eu vou pesquisar, né? Como que faz o cogumelo tal, como que faz isso, como que faz aquilo, né? Pra gente fazer de uma forma
correta, né? Por exemplo, eu não sabia, antigamente eu lavava o cogumelo embaixo da água mesmo, né? E aí eu aprendi, né? Pesquisando, eu fui aprender que não é bem assim, né? Eu acabei de aprender. Pois é uma dica sensacional. Enquanto nós dois discutimos a respeito disso, vamos chamar a receita? Vamos, por favor. Então, vamos chamar a receita. Delícia, Dani! O cheirinho já tá, o cheiro tá subindo, maravilhoso. Né? E agora me fala, você agora vai colocar vamos os finalizar. Você viu que como é que é rápido? Super fácil, super então, rápido. Aqui, ó, a gente vê pela textura dos cogumelos, tá vendo? Eles já estão bem molinhos, né? Porque eles estavam bem durinhos. Aí a gente já vê que já estão tão bons. Já tá no ponto. Aqui, durante o intervalo, ainda coloquei um pouquinho de leite. A gente pode colocar um pouquinho de requeijão, porque a mostarda Dijon, ela é um pouco ácida, né? Então, a gente não põe nem muito, não, né? Só para dar um gostinho mesmo. E aí, o requeijão ou leite, eles vêm cortando um pouco dessa acidez da mostarda Dijon, né? E aí, a gente coloca aqueles ingredientes todos, né? Aqueles temperinhos de acordo com o que a pessoa gostar, né? Eu gosto muito porque combina demais. Um manjericãozinho. Você tá vendo que tem esse manjericão roxo? É isso que eu ia te perguntar. Eu trouxe ele aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Que graça. Você que planta, Dani? Não, eu tô plantando lá em casa, né? Eu comprei pra plantar, mas ele é maravilhoso, fofura. Diferentíssimo, né? Super. Ele é uma delícia. Aí eu ponho um pouquinho de manjericão. Mais manjericão, como diz a sua irmã. Meu alecrim, como diz a minha irmã. Vamos jogar um pouquinho aqui no nosso temperinho, né? A gosto também, né? Eu não gosto muito. Pegar aqui uma folhinha de alecrim. Do famoso alecrim, que você tanto gosta. Ou do manjericão, né? A gente pega aqui uma folhinha de manjericão. O verde fica mais bonito, né? E aí a gente decora aí ao bel prazer. E aqui está a nossa massa. Arrasou, Dani! Vamos experimentar? Claro! Enquanto você termina de montar os outros, eu vou servindo. Tá. Ah, pera! Gente, esqueci do principal. A gente tem nosso queijinho, né? Ó, queijinho faz toda a diferença. Italiano não pode ficar sem queijo, jamais. Gente, lembrar sempre as mãos limpas, né? O bom chefe tem sempre as mãos limpas, né? Eu tenho sempre meu álcoolzinho aqui. Olha o cuidado. E azeite a gosto também, né? Se a pessoa sentir necessidade de mais azeite, isso, né? ela pode ela servindo. Tá bom? Espero Pastor, Olha, eu volto para vocês. Calma, gente, que eu já volto. Muito bom. Vamos lá. Eu desconheço uma pessoa que não gosta de massa. Não é? E é tão fácil, né? Rapidinho ela fica pronta, né? A massa Fácil, rápido, prático. E como eu te falei, eu acho um prato elegante. Muito. Maneira que você serve, que você coloca, dispõe, né? É mais como
os cogumelos. Aí vocês me dão um feedback do alecrim. Ah, não, com certeza. Gente, vocês guardaram, tudo é alecrim. Tudo é alecrim na Queria vida da perguntar se o Dani. principal aqui é o alecrim. É isso mesmo, pastor. Como chama sua irmã? Flávia. Flávia, você Beijo, tem. te amo. Flávia, você tem razão. Tudo na Dani é alecrim. É o alecrim. Mas você sabe que o meu cunhado fala, não, Dani, pode colocar assim, eu adoro. Eu também amo. Lá em casa nós somos 4, né? E aí cada um tem um jeito, é engraçado, né? Ah, é ótimo. É. Mas quem mais cozinha mesmo sou eu. A Flávia é fitness. É, aí. A Flávia, então... ela é da galera fitness. Aí ela é tudo natural. Eles compram aquelas marmitinhas naturais, aí tem isso na casa deles, lá, salada todo dia. É, eu acho que eu vou preferir aqui. Apesar de que sim, né, gente? Eu tô tentando. Também, gente. A vida tá indo, é tanta coisa boa que Deus fez pra gente, né? É. Raquel. E Deus não falou, vão e se apoderem de tudo, Então não se é? apoderem de tudo. Com moderação. Raquel, me conta. A gente pode apoderar com moderação. Como é que é? Se apodere de tudo. De tudo, mas com De moderação. tudo que eu fiz, não é? Eu fiz o mundo, vão lá e aproveitem. Aí, ó, aproveita. Um dia, a gente pode, sempre tá saindo. Aquele dia que a gente pode negociar. Né? E aí estamos prontos. É verdade que 80% certinho e 20% fora. Olha, isso é pra quem tá saudável. 100% saudável pode dar esse luxo. Então tá, hoje nós estamos no 20%. Mas com alto padrão. Vou lá. Vamos lá! Dani, muito obrigada! Pastor, eu gostaria que o senhor orasse pela nossa comida, pelo dia de hoje, mas antes eu queria que o senhor deixasse o seu contato. Claro. Estamos lá na Igreja Batista de Vila Mariana, Batista do Povo, em Vila Mariana, São Paulo. Rua Domingos de Moraes, 1100, bem entre o metrô de Ana Rosa e Vila Mariana. Se você descer num desses metrôs, você andando a metade do caminho de um metrô em direção ao outro, você vai estar bem no templo da Igreja Batista do Povo, lá em Vila Mariana. E será uma alegria muito grande recebê-los lá. Mas se identifiquem, tá? Temos 4 cultos no domingo, 8 da manhã, 10h30 da manhã, 5 da tarde, 7h30 da noite e mais outros 7 cultos durante a semana. Em qualquer um deles você vai ser abençoado. Que bênção! Então podemos orar? Pai, nós somos felizes por podermos te chamar de Pai e por sermos testemunhas de que tudo o que nós precisamos tem vindo das tuas mãos. Obrigado por este alimento que recebemos agora. Obrigado pela vida de Cristo em nós, que supre as nossas necessidades espirituais. Obrigado pelos amigos e irmãos, que são companheiros no serviço do Senhor. Abençoamos este alimento para o nosso bem, para a glória do teu nome em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos para a parte muito difícil, experimentar. Então, eu estou aqui muito preocupado. Pois é, pastor, como que foi? É devastador que o cheiro estava? O cheiro estava devastador. Devastador. Então agora eu vou experimentar. Agora, Aquele quem vai alimento. devastar sou eu. Pastor, vamos juntos. Quem está aqui, ó, estressadíssima sou bom. eu. Parabéns. Deixa seu contato. Meu contato? É, claro. Instagram. @Daniela Savassi. Podem me pedir mais receitas. Depois eu vou vir aqui fazer a sobremesa, tá bom? Sobremesa, uma torta vegana magnífica, todo mundo ama. Olha. A gente faz ela em 10 minutinhos também. Eu vou voltar para fazer essa torta. Isso depois é maravilhosa. quando? É daqui a pouco? Vamos, pastor. No próximo programa. Ah, fica muito longe. É muito longe. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, casal querido. Pastor, uma honra, um beijo Minha. para todos que estão nos assistindo. E o Sempre Feliz fica por aqui. Até o próximo programa, se Deus quiser.